Agora sim, sexta-feira, muito bom dia para o senhor e para a senhora. Bom dia, Ana Paula Santos. Bom dia, Fachel. Bom dia a todos. Olha, 2 homens morreram em Duque de Caxias, na Baixada. Foi durante um temporal que atingiu a região metropolitana. Um deles foi arrastado pela enxurrada, outro foi eletrocutado. Olha o perigo. Olha esse perigo. Aqui no Rio, Fachel, um homem desapareceu no Maracanã. Por isso que a gente vai conversar agora com a Ana Beatriz Lourenço. Ela está lá em Caxias. Tem mais informações para a gente sobre esse assunto. Dia seguinte, aí depois de um temporal forte que deixa vítimas e deixa muita coisa para ser consertada e resolvida. Exatamente, Fachel e Ana Paula, bom dia para vocês. Triste, né? Que tristeza essas vítimas depois do temporal ontem que atingiu tanto a capital fluminense quanto a Baixada, né? A gente está aqui em Duque de Caxias, onde 2 pessoas morreram durante essa forte chuva ontem à noite. Uma dessas vítimas morreu no bairro Vila Ideal. A gente tem até um vídeo gravado por moradores aí, no momento em que as pessoas estavam tentando socorrer esse rapaz. Ele tinha acabado de sair do trabalho. Ele encostou em um poste e sofreu uma descarga elétrica. E aí, depois dele levar esse choque, ele acabou caindo nessa rua que estava alagada. Ele foi arrastado, né, pela força da água, pela força da correnteza e acabou se afogando. Ele foi identificado como François Edgar Felipe Carvalho, de apenas 21 anos de idade. Moradores contaram que ele estava passando ali por esse alagamento, estava tentando passar por uma rua e aí ele tentou segurar num poste, né, e numa grade ali de um condomínio, acabou sendo aí atingido por essa descarga elétrica e foi arrastado pela correnteza e se afogou. Esse rapaz de 21 anos, ele trabalhava na Águas do Rio, né, a concessionária Águas do Rio. Inclusive, a base da empresa fica a cerca de 300 metros do local em que ele se afogou. Ele tinha acabado de sair do trabalho ontem à noite, estava ainda com um uniforme, estava tentando ir para casa, mas no meio do caminho foi surpreendido aí por esse alagamento e acabou se afogando. O corpo dele foi levado para o Instituto Médico Legal. Isso aconteceu em frente a um condomínio que fica ali na rua Doutor Manuel Teles, aqui no bairro Vila Ideal, de onde a gente fala ao vivo agora. A gente tem aí essas imagens que mostram aí algumas pessoas tentando socorrê-lo, mas infelizmente ele já tinha falecido. Familiares do rapaz disseram que ele ainda não tinha carteira assinada, que ele estava trabalhando já há um tempo na concessionária e a carteira dele seria assinada na semana que vem. Estava começando aí a carreira, infelizmente teve essa vida interrompida por essa tragédia. A família do rapaz esteve no local, muito abalada, claro, com tudo que aconteceu. A segunda morte também foi aqui em Duque de Caxias, na Baixada. Um homem morreu afogado em uma enxurrada também. Esse rapaz foi identificado como Alexandro Paula. Ele tem 43 anos, estava na travessa Tupinambá, no bairro da Covanca, e foi arrastado pela correnteza e acabou se afogando também. As 2 mortes, né, como eu disse, foram atestadas como afogamento pelas equipes do Corpo de Bombeiros. A respeito do rapaz que morreu aqui no bairro Vila Ideal, os bombeiros disseram que demoraram chegar nesse local da ocorrência por conta dos alagamentos aqui na cidade. Então ele acabou se afogando durante a noite e as equipes dos bombeiros só chegaram no local por volta de meia-noite. Para falar sobre esse rapaz que morreu depois de levar um choque, né, que sofreu essa descarga elétrica, a gente vai conversar com o José Fernando, que inclusive mora nesse condomínio onde o rapaz, né, em frente ao local onde o rapaz morreu. O que você sabe sobre o que aconteceu com o François? José, bom dia. Bom dia. Ontem choveu muito, né? E ele foi tentar passar ali, do lado de uma grade, e nessa grade tinha um poste. Ele foi se segurar no poste e acabou levando essa descarga elétrica e foi fatal. Entendeu? Você estava contando, José, que a água subiu bastante, né? Em que altura, mais ou menos, que ficou a água? Acima, 1 metro, mais ou menos, entendeu? Choveu muito e aí ele tentou se segurar na grade para não pisar na água e acabou levando essa descarga elétrica lá e foi fatal, infelizmente. A água estava bem alta, né? Na altura da cintura, mais ou menos, né? Sim, sim. E o poste é de ferro, né? Só queria entender por que a Light coloca poste de ferro onde as ruas alagam. Isso é um perigo para a população que passa ali diariamente, entendeu? Você conhecia esse rapaz, François? Não conhecia, mas as pessoas lá da comunidade conheciam ele, sim. Era morador ali? Sim, é morador. A família esteve lá também, inclusive foram os parentes que disseram que ele estava trabalhando, né? Sim, sim. E o resgate do corpo demorou aí umas 7 horas para a Defesa Civil chegar no local. A família teve que esperar 7 horas. 2h37 da manhã, que eles conseguiram remover o corpo.
Muito obrigada, José, pelas informações, trazendo aí mais detalhes sobre o que aconteceu com essa vítima. E a gente tem uma nota da Águas do Rio, né? Esse rapaz trabalhava para a concessionária. A empresa disse que se solidariza e que está acompanhando junto à empresa responsável pela contratação do rapaz. Diz que todos os trâmites estão sendo feitos para dar suporte para a família. A Águas do Rio também disse que ele foi a óbito devido a uma descarga elétrica durante as fortes chuvas de ontem, após o expediente. A gente tem imagens também de outros locais que também foram afetados por esse forte temporal que atingiu o Duque de Caxias. Por exemplo, o hospital Adão Pereira Nunes também teve pontos de alagamento. Uma das salas desse hospital, a enfermaria, que estava inclusive lotada, ficou alagada. Essa água entrou pelo teto do local. A gente vê nas imagens aí a goteira, né? Uma forte, água, bastante água descendo, uma cascata de água passando aí pelo teto de uma das alas da unidade. Inclusive, pacientes relataram que essa enfermaria foi recentemente inaugurada pela Prefeitura de Caxias e durante o temporal de hoje essa ala foi esvaziada, mas não houve aí nenhum dano para os pacientes e para os funcionários, de acordo com a Prefeitura aqui de Caxias. Outra informação também é que aqui na cidade houve um princípio de incêndio durante o temporal de ontem. Isso porque um raio atingiu uma casa aqui na cidade e aí houve esse princípio de incêndio no bairro Nova Campinas. Bombeiros foram para o local, mas não houve feridos e esse incêndio foi controlado. A gente tem imagens também do impacto disso no transporte público. Os trens também, quem estava nos trens, né, passageiros de trens, ficaram ilhados numa estação aqui em Caxias por conta dessas cascatas de água, né? Muita chuva caindo nas estações de trem aqui em Caxias. Muita chuva também no bairro Jardim Primavera, onde uma árvore caiu e atingiu um carro. Os maiores pontos de alagamento foram no centro, na Vila São Luís e no Jardim Primavera, como a gente está vendo nas imagens aí. Essa árvore atingiu um carro, equipes da Defesa Civil atenderam várias ocorrências aqui no município, né, para desobstruir redes de drenagem, retirar árvores e atender moradores. A Defesa Civil recebeu 3 chamados com pedidos de ajuda aqui na cidade. A Prefeitura informou que 18 sirenes foram acionadas em Duque de Caxias. A situação estava realmente alarmante aqui no município. Além disso, outras cidades da Baixada foram afetadas também com as fortes chuvas. Em Nova Iguaçu, a gente tem imagens aí, um muro foi construído por comerciantes, porque eles já sabem a situação. Quando chove forte em Nova Iguaçu, essas pessoas acabam sendo afetadas, a água invade estabelecimentos. A gente vê nas imagens que os comerciantes chegaram a construir um muro. Nesse vídeo, a água já estava beirando a calçada aí, então uma situação preocupante também para moradores de Nova Iguaçu. Mais alagamentos também em Nilópolis, ainda aqui na Baixada. A gente tem imagens da rua Nilo Peçanha. A gente vê no vídeo carros que estavam praticamente submersos, porque houve aí várias ruas ficaram alagadas ontem à noite. A água que invadiu também várias casas e estabelecimentos comerciais. Fachel e Ana Paula. Olha, muito tumulto, muito temor, né, do que pudesse acontecer. Porque olha aí, olha essa situação aí, destruição, móveis perdidos e, mais importante ainda, né, pessoas morreram, né, vítimas aí dessa chuvarada que veio com uma enchente em seguida. E a gente está aqui mostrando o dia seguinte disso, né, Ana Paula? E a gente tem alguns dados também importantes sobre essa chuva, porque a gente tinha alertado ontem que teria previsão de chuva forte. A gente deu uma média de 20 milímetros, choveu 30 aqui na... O interessante é que alguns lugares nem viram essa chuva. Sim, porque ficou mais intenso, Fachel, aonde? Na Baixada Fluminense, também em algumas regiões da Zona Norte aqui do Rio de Janeiro. Zona Sul, por exemplo, choveu um pouco mais fraco. Parte da Zona Oeste também não viu esse temporal todo, onde as pessoas tiveram mais consequências, como a gente acompanha aqui nas imagens, é mesmo na Zona Norte do Rio de Janeiro e também na Baixada Fluminense. E aí, de acordo com o Alerta Rio, a gente teve o maior volume de chuva em uma hora desde o dia 11 de março, que tinha sido em Bangu. A estação da Tijuca, lá na Muda, registrou 79,2 milímetros em uma hora, Fachel. O mês inteiro de março... A água sobe muito rápido nessa hora, né? Sobe muito rápido. Choveu 72 milímetros em uma hora, sendo que para o mês inteiro de março eram 44. E lembrando que os 2 homens morreram em Duque de Caxias. Você vê um arrastado pelas águas, o outro ali também foi arrastado, tentou se agarrar numa cerca, né? Parece. Isso. E aí acabou tomando choque. Então, olha como é perigoso isso. E foi tudo muito rápido, não dá tempo da pessoa, né, fazer alguma coisa
para se proteger. E dentro de casa, quem mora aí no térreo dessa região, a água entrou, né? Porque a água vem, ela vai invadindo e muita gente perdeu aí seus móveis, né? Equipamentos, até documentos, às vezes você perde, vai embora, né? Você não acha mais. Tá aí, então, o transtorno e 2 mortes causadas aí por esse temporal que atingiu a região metropolitana. Aqui no Maracanã, 2 homens